Pai, obrigado porque essa graça ela é verdadeira, ela é real. Essa graça foi derramada sobre nós no dia em que Jesus Cristo entregou a sua vida e morreu por mim, morreu por cada um de nós aqui. No momento em que o Senhor o ressuscitou naquele túmulo, a graça do Senhor se derramou sobre a face da terra. Obrigado, Pai, porque não há poder das trevas, não há problema, não há circunstância, não há doença, não há problema financeiro, não há problema emocional que possa nos afastar do Senhor. Obrigado porque o Senhor nos ama completamente, Pai. Obrigado porque essa graça, ela não depende daquilo que eu faço, daquilo que nós fazemos, dos nossos gestos, das nossas atitudes. Essa graça, ela é verdadeira, ela é real e ela é derramada pelo Pai sobre as nossas vidas. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos justificou, o Senhor nos deu vida, o Senhor nos fez ressuscitar quando nós estávamos perdidos nos nossos pecados, nos nossos erros, nos nossos delitos. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos retirou deste local de perdição e nos plantou, nos inseriu no reino do Senhor Jesus, no seu reino, no reino de amor, no reino de paz, no reino onde nós podemos experimentar a herança que temos por sermos filhos de Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por isso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Antes de você se assentar, eu gostaria que você cumprimentasse alguém que está aí do seu lado e diga para ele assim, você é um herdeiro. Você é um herdeiro de Deus. Aleluia. Você pode se assentar, tomar o seu lugar aí. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo na carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja da Galácia, aos Gálatas, no capítulo 4. Eu quero ler os primeiros 7 versículos desse capítulo. E, na verdade, antes de eu ler aqui, o que eu quero ministrar hoje, compartilhar com você, é mais ou menos, é como se fosse uma sequência daquilo que eu compartilhei com vocês no domingo passado, no culto da noite, onde eu falei a respeito de que nós somos alimentados pela palavra. Eu trouxe esse tema, esse conteúdo, trouxe alguns versículos que até foram lidos hoje aqui, o Adilson leu, o Guilherme citou aqui, destacando que Jesus, quando ele estava ali no deserto, com fome, ele foi tentado, mas o que suportou, o que o sustentou naquele momento, naquele lugar, foi a palavra de Deus. Se você ler, eu usei aqui, na ocasião eu usei o texto de Lucas capítulo 4, se você ler Lucas capítulo 3, ali nos últimos versos, Jesus estava sendo batizado e Deus desce na forma de uma pomba e fala para Jesus que ele era o Filho amado. E quando Jesus sai daquele momento do batismo e vai para o deserto, ele fica lá 40 dias sem comer. Após 40 dias ele é tentado. E evidentemente que ele estava com fome, evidentemente que ele estava faminto. Talvez, eu fico pensando, 40 dias no deserto. Com certeza ele não tomou banho. Ou se tomou, não deve ter feito isso muitas vezes. Não sei quantas mudas de roupa ele levou, mas também não deve ter levado muitas. Às vezes a gente viaja, fica uma semana fora, você leva lá 4, 5 camisas, para ficar 40 dias, com certeza ele não levou uma mala muito grande. E ficou ainda sem comer. Se alguém olhasse para Jesus naquele dia, naquele momento, naquela ocasião, certamente ele estava bem debilitado. E ao ser tentado, existiu algo que sustentou ele, que foi a palavra de Deus. Mas qual palavra? Nós sabemos que ele citou a palavra para combater aquilo que Satanás estava dizendo. Mas o que sustentou ele foi ele ter a certeza absoluta de que ele era filho de Deus. E essa palavra foi a palavra que Deus falou para ele um pouquinho antes, quando ele foi batizado, um pouco antes dele ir para o deserto. E ele tinha essa convicção, porque o texto diz que Satanás fala para ele assim: se você é o filho de Deus, você pode transformar essas pedras em pães. Então, na verdade, o desafio não era um desafio da fome, de transformar a pedra em comida. O desafio era olhar para Jesus e confrontar a filiação dele.
E esse é um ponto que nós devemos ter certeza nos nossos corações. Nós temos a certeza absoluta de que nós somos filhos. E que ao sermos filhos, para que nós possamos ser filhos, nós somos justificados. Nós somos justos. E diversos textos que foram lidos hoje, cantamos isso agora, nós somos justificados pelo perdão que Cristo derramou naquela cruz. E ao sermos justos, nos tornamos filhos. E aí então, eu quero juntar um pouco desse conteúdo. Eu acabei de fazer um breve resumo aqui do que eu ministrei na semana passada. Eu falei que a palavra sustentou Jesus. Eu falei que o alimento ele é conseguido através da palavra, da mensagem da palavra de Deus, da boa nova, do Evangelho de Deus, do Evangelho de Cristo. E Jesus é a vida e Ele nos trouxe vida. E essa vida nos revelou que nós somos justificados. Esses foram os pontos que eu ministrei no domingo passado. Eu imagino, não tenho certeza se a mensagem foi gravada ou não, você pode ouvir. Se ela foi gravada, você pode entrar no Facebook da Comunhão Cristã Aba Maringá e olhar ali, assistir a mensagem, né? Fica lá disponível. E hoje eu quero complementar o conteúdo, o assunto. E quero ir um pouquinho mais adiante e quero falar a respeito de que nós somos maduros pela palavra. Então nós somos alimentados pela palavra, o conteúdo da semana passada, e indo nessa mesma linha, nós amadurecemos, nos tornamos maduros pela palavra. Por isso que eu quero ler esse texto, pedir para o irmão colocar lá, Bruno colocar para nós, Gálatas capítulo 4, quero ler do 1 ao 7. Você está feliz com Jesus? Amém. Abra bem o seu coração aí. A palavra de Deus diz assim: digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. E esse Espírito, e ele clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, também o tornou herdeiro. Por isso que eu pedi para que você cumprimentasse a pessoa aí do seu lado e dissesse: você é herdeiro. Você é herdeiro. Quem é herdeiro tem direito a receber algo, ou um bem material, ou um recurso. Quem é herdeiro tem esse direito, tem essa prerrogativa, está com esse direito adquirido sobre a sua vida. Mas é interessante porque Paulo, ele fala algo aqui que é muito, muito interessante. Quando ele diz assim no verso 1, digo, porém, que quando o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo. E muitas vezes, por muitas vezes mesmo, né, quando eu me converti, muitos anos atrás, eu me converti num ambiente, num movimento, num mover de muita fé. Aqui, neste lugar, coincidentemente, a Sabrina provavelmente conviveu os mesmos períodos ali. Nós morávamos na mesma cidade, né? Nascemos na cidade mais bonita do estado do Paraná, do Brasil, do mundo todo. Estou brincando, isso é uma brincadeira. E havia ali no começo da década de 90, 91, 92, mais precisamente, 93, houve um mover do poder de Deus muito grande. E houve um avivamento muito intenso ali em Guarapuava. Muitas coisas aconteceram, não foi só ali, em outros lugares também. E eu, uma pessoa que nunca tinha entrado numa igreja evangélica, nunca tinha entrado numa igreja, não imaginava de forma alguma o que acontecia num culto. Frequentava, era cristão, frequentava uma igreja, seguindo lá a orientação dos meus pais. Mas de repente eu entrei num ambiente que era totalmente diferente. Um ambiente de muita fé, de muita manifestação do poder de Deus, muita manifestação dos dons do Espírito Santo. E quando eu entrei ali, alguma coisa transformou a minha vida, tocou na minha vida, mudou a minha forma de pensar e transformou o meu jeito de ser.
e o meu comportamento. E eu vi muitos milagres acontecendo naqueles dias, muitos mesmos, dos mais diversos que você possa imaginar, coisas que nós nem pensamos. Eu vi pessoas, eu sei que muitos de nós gostaríamos desse, né? Eu vi muitas pessoas emagrecerem de uma forma milagrosa. Eu vi pessoas terem dente de ouro, surgir um dente, né? Tem a pessoa ter uma restauração falhada, um problema ali, algo nesse sentido. Pessoas serem curadas de doenças diversas. Pessoas que tinham diferença no tamanho de um dos membros, da perna ou do braço, serem restaurados. Eu vi muitos milagres. E muitas vezes eu fui, ao longo da minha caminhada cristã, eu fui crescendo, avançando, conversando com pessoas, buscando entendimento, aprendendo. E eu ficava me questionando às vezes, falando, por que tal coisa acontece com fulano e não acontece comigo? Por que só chove no quintal do vizinho, no meu só sol ardendo, secando, eu não vejo as coisas acontecerem? E quando eu leio esse texto, quando Paulo explica aqui, ele fala para os Gálatas, digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada se difere do escravo. Eu começo a entender um pouco que existe uma diferença. Nós precisamos mudar um pouco a nossa forma de pensar em alguns sentidos. E quando eu compartilhei com vocês na semana passada, o texto falando a respeito, o conteúdo falando a respeito da palavra de Deus, que a palavra nos sustenta, nos alimenta, nos fortalece, é a palavra que nos leva a enfrentar as dificuldades, é a palavra que nos leva a vencer as dificuldades. O Guilherme testemunhou aqui, né, ele foi curado, ele está totalmente curado, foi restaurado, aleluia. E em todo momento em que aquele ataque, aquela forma, aquela maneira de pensar, tem uma doença, tem um problema, tem um diagnóstico médico determinando uma situação, ele se posicionava de forma contrária, dizendo, não, a palavra de Deus diz, o que a palavra de Deus diz a seu respeito é mais verdade do que o que um médico diz a seu respeito. Trabalhei por 3 anos numa clínica de imagem, né? Eu administrei uma clínica de imagem, onde as pessoas vão lá para fazer exames para confirmar ou para descartar diagnósticos médicos. Vi muitas pessoas saírem dali chorando, tristes com aquilo que os exames diziam, com o laudo médico. O exame de imagem, ele é o relato de uma foto, né? Ou de um filmezinho ali, né? É feita uma imagem, o médico descreve o que ele viu, e muitas pessoas, ao lerem aquele diagnóstico, elas se desesperam. E a diferença entre nós cristãos e uma pessoa que não tem Jesus, não tem Deus em sua vida é, ao ler aquele diagnóstico, você sabe que aquele diagnóstico não é o que determina a sua vida, não determina o resultado do que vai acontecer com você. O diagnóstico sobre a sua vida, ele é verdadeiro quando você lê a palavra de Deus. O grande médico que lauda a respeito da sua vida é Jesus Cristo através da sua palavra. E aquilo que diz na palavra é a verdade da sua vida. É isso que você precisa ter em mente, ter no seu coração. Não tenha em mente aquilo que os médicos dizem. O diagnóstico, a circunstância que está diante de você, pode facilmente ser vencido pelo poder de Deus. E voltando aqui ao assunto que eu estava trazendo, quando eu comecei a crescer um pouco mais na vida cristã, eu comecei a olhar e falar, Deus, por que acontece para um, não acontece para outro? Às vezes a pessoa vem num culto aqui, é curada. Na semana passada nós tivemos o testemunho de uma irmã que durante o período de libertação estava com a mão totalmente fechada ali, não conseguia abrir a mão, muita dor. Eu lembro que ela chegou, eu encontrei com ela ali no hall, eu estendi a mão, ela deu a outra mão, ela falou, irmã, hoje tem que ser com essa, porque a direita está doendo demais. E após o momento de libertação, ela começou a movimentar a mão, ela deu o testemunho aqui. E às vezes eu ficava olhando para as situações e falava, Deus, mas e o meu problema aqui? Quando que o Senhor vai olhar para mim? Eu ficava pulando, abanando a mão, falava, Senhor, eu estou aqui. E uma das maneiras, uma das formas que eu entendi, e eu comecei a estudar um pouco, e por isso que eu quero compartilhar isso com você, é a respeito da diferença que há na nossa maturidade. Nós precisamos entender que nós vivemos em períodos diferentes diante da presença de Deus, no sentido da maturidade do cristão. Semana passada eu insisti de você ler a palavra de Deus, declarar a palavra de Deus, de você buscar a palavra de Deus como fonte de alimento. E hoje eu quero falar um pouco a importância que a palavra de Deus tem na sua vida para que você possa amadurecer. Paulo, quando ele fala esse texto,
ele está dizendo o seguinte, que enquanto nós somos menores de idade, nós não somos diferentes do escravo. É como se nós não tivéssemos direito. E é interessante porque o texto termina ali, o verso 1 termina dizendo o seguinte: a criança, por mais que ela não tenha direito da herança, porque ela é menor, ela é dona de tudo. E muitas vezes eu vejo os cristãos, e mesmo eu me vejo como cristão assim. Eu sei que eu sou filho de Deus, eu sei que eu sou herdeiro da justiça, eu sei que Jesus Cristo me tornou justiça de Deus ao aceitá-lo como meu Senhor e Salvador, mas eu não consigo usufruir ou desfrutar da herança. Quando nós lemos a palavra de Deus e nós declaramos isso muitas vezes, tudo que está escrito ali, todas as promessas escritas são para nós. São para nós. E aí eu fico olhando e falo, mas por que eu não consigo usufruir isso ou aquilo outro? E aí nós precisamos entender então aonde está a diferença. E eu quero começar com esse ponto, colocando exatamente nesse sentido. Nós, muitas vezes, nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer. Só que a vida cristã, ela não é como a vida natural no sentido da maturidade. O mundo natural, em muitos momentos, em muitas situações, ele é um exemplo, ele é um modelo do que acontece no mundo espiritual. Mas a maturidade, ela é diferente. Se você, eu tenho filhos adolescentes, minha filha tem aí 15, 14 anos, meus filhos têm, e quando nós pegamos eles ali bebezinhos, eu sabia que se eu desse alimento dentro da forma correta, instruísse de maneira correta, ensinasse a andar, levantar, fazer atividade, acordasse no horário certo, cuidasse de todos os aspectos da saúde, com o tempo passando, um dia após o outro, um mês após o outro, um ano após o outro, eles vão amadurecer. Não amadureceram completamente ainda, são adolescentes, eles vão chegar na fase adulta. Então, alimentando corretamente, cuidando, tomando os devidos cuidados com a saúde, fazendo ali as vacinas, cuidando da saúde deles, eles vão amadurecer. Daqui mais uns 5, 10 anos, eles vão estar aí formados com as suas profissões, exercendo os seus trabalhos, com as suas famílias, servindo ao Senhor. Eles vão estar maduros, vão ser adultos. Cronologicamente nós avançamos. Agora, espiritualmente não funciona do mesmo jeito. Eu me converti em fevereiro de 1993. Teoricamente, eu sou um adulto espiritual, do ponto de vista cronológico. Mas do ponto de vista espiritual, o ritmo não funciona do mesmo jeito. Nós precisamos entender que crescer espiritualmente depende de uma série de atitudes e de comportamentos. E essas atitudes e esses comportamentos dependem muito de nós, de cada um de nós. Às vezes nós jogamos a responsabilidade para Deus, ou jogamos a responsabilidade para o pastor, para o líder do grupo, ou para os pais, ou para alguma outra pessoa. Mas a sua maturidade depende de você. Nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Nós não vamos poder amadurecer enquanto nós enxergarmos que nós dependemos do outro. Não estou dizendo que você não deve fazer isso, nós temos inclusive uma estrutura formal dentro da igreja para que isso aconteça. Mas você tem tanto direito, quanto eu ou quanto qualquer outra pessoa, de abrir os seus lábios e de orar e de acessar o Pai. Muitas vezes eu vejo no atendimento pastoral, no dia a dia, conversando com as pessoas, diante de certas necessidades, a pessoa chega e fala: Senhor, ora por mim, porque se você não orar por mim, isso não vai dar certo. Meu irmão, você é tão filho quanto eu. E esse é um dos pensamentos que, logo que eu me converti, eu li a Bíblia no Novo Testamento, o livro de Atos. E um pensamento que acontecia na minha mente, era muito comumente, eu pensava assim: o que aqueles homens tinham de tão especial para ver o poder de Deus se manifestar tantas vezes, de tantas formas? Esse pensamento vinha na minha mente. O que Pedro, Tiago, João, os discípulos, quando nós lemos o Paulo, o Novo Testamento ali, o livro de Atos, que são os atos ali que o Espírito Santo levou aqueles homens a executarem, a exercerem, a fazerem, o que esses caras tinham de diferente? Por que nós não conseguimos conquistar isso hoje? Será que conviver com Jesus é o que fez a grande diferença na vida deles?
Com certeza, conviver com Jesus deve ter sido fantástico, maravilhoso. Mas tantos outros testemunhos, outros homens de Deus que nós temos visto, tanto na nossa época quanto no passado, que experimentaram de algo tão poderoso de Deus. E aí eu fico pensando, a diferença é o quanto nós damos espaço para que a palavra de Deus opere nas nossas vidas, transforme as nossas vidas, mude a forma como nós devemos pensar. Abra comigo aí a sua Bíblia, quero colocar aqui um pensamento, Gênesis capítulo 37, Gênesis 37, verso 5. Eu quero ler um texto aqui a respeito de José, e eu quero talvez de uma certa forma explicar para você um pensamento que eu tenho a respeito da maturidade, e responder a pergunta que muitas vezes eu fiz para mim mesmo, do porquê para o outro e não para mim. Olha só o que esse texto diz, é apenas a história de José é muito longa, eu não quero ler todos os textos a respeito, vou aqui fazer um resumo para você. O texto de Gênesis 37:5 diz assim: certa vez José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ou seja, ele já não era muito querido. Quando ele teve o sonho e contou para os irmãos, ele foi odiado mais ainda. O que aconteceu ali? Vou contextualizar, porque se nós formos ler, vou dedicar muito tempo lendo, e eu quero somente contextualizar para você entender. José era um dos filhos mais novos de Jacó. Ele era o 11º filho de uma família com 12 irmãos. Depois dele nasceu Benjamim apenas. E os irmãos dele eram provavelmente bem mais velhos, né? Porque eram de mães diferentes, inclusive. E a diferença de idade ali certamente era grande, no mínimo 12, 13 anos, no mínimo isso, né? Provavelmente uns 20 anos de diferença entre eles. E ele sempre foi mais queridinho do seu pai. Seu pai lhe dava alguns presentes, dava algumas coisas, e ele era visto pelos irmãos como sendo um queridinho e protegido, e eles espizinhavam. Se fosse hoje, nós íamos dizer que faziam bullying com ele, né? Atazanavam a vida dele lá. E ele teve um sonho, na verdade ele teve 2 sonhos. E nos 2 sonhos ele se posicionou como sendo o centro das atenções, e que os seus irmãos o serviriam, e os seus pais os serviriam. De uma forma alegórica, evidentemente, com feixes de trigo. De outra forma, assim, não era uma coisa tão clara. Mas ele relatou esses sonhos aos seus irmãos, aos seus pais. E os irmãos olhavam para ele cada vez mais com raiva, com ódio. E aí então os irmãos maquinaram contra ele, aproveitaram uma ocasião, o tornaram preso, venderam ele como escravo. Ele se tornou escravo na casa de Potifar, lá no Egito. Lá ele conseguiu um certo destaque. A mulher de Potifar o acusou injustamente. Ele foi novamente preso. Ele ficou na cadeia por um período. Conheceu pessoas que eram ligadas ao faraó, que poderiam ajudá-lo. Ele ajudou aquelas pessoas. As pessoas saíram da cadeia, esqueceram ele lá. Ele ficou abandonado. Até que um dia o faraó teve um sonho. E um daqueles homens que estava preso com eles lembrou dele, chamou ele, interpretou o sonho do faraó, e o faraó o libertou. Fiz aqui um resumo. Se você não conhece essa história, você pode ler aí em Gênesis do capítulo 35, 36 em diante, até o 43, 44, se eu não me engano, tem a história de José. Esse resumo que eu acabei de fazer. E eu fico olhando muitas vezes, por que Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse com José? Ele tinha um sonho, ele tinha um desejo. E esse sonho, ele tinha uma certeza absoluta de que aquele sonho se realizaria na vida dele. E aí então ele passou por todas aquelas dificuldades. E aí quando estava lá na frente, quando teve uma grande fome, e ele era uma pessoa muito importante dentro do Egito, como um governante no Egito, e os seus irmãos e os seus pais precisaram de comida, e eles vieram pedir comida para ele. E aí então ele fala o seguinte: eu entendi o propósito de Deus para a minha vida. Tudo o que aconteceu comigo foi para que a vida fosse preservada, a vida de vocês e de outras pessoas. O que eu quero dizer para você aqui é que muitas vezes, quando nós olhamos os problemas e as dificuldades que nós passamos, que nós enfrentamos, as lutas pelas quais nós estamos vivendo, nós não estamos muitas vezes conseguindo compreender
Eu fico pensando o que passava pela mente, pelo coração de José, com ele jogado dentro de um poço seco, no meio do deserto, ouvindo os irmãos lá fora gritando, falando: olha, vamos matar, não vamos matar. Eles estavam discutindo entre eles o que fazer com aquele rapaz. Ele devia ter uns 16, 17 anos de idade. O que será que passou na cabeça daquele jovem? Ele falou: Deus, eu sonhei isso, sonhei aquilo, e vou morrer aqui nesse buraco, no deserto. Depois vendido como um escravo, preso na casa de Potifar. O que será que passou na cabeça dele? E muitas vezes eu, na minha imaturidade, na minha meninice cristã, do ponto de vista cristão, quando eu olhava para os outros e falava: por que Deus tocou na vida dele e não tocou na minha? Por que aconteceu um milagre na casa daquele irmão e não na minha? E não na minha vida? Da mesma forma, eu não estava olhando para aquilo que Deus iria realizar na minha vida. Eu parei de olhar para o objetivo, para o sonho, e comecei a olhar para o problema. O que eu creio e tenho absoluta certeza, pela fé, por aquilo que eu tenho no meu coração, o que sustentou José naquele buraco, naqueles lugares, na cadeia, em todos os períodos que ele passou, eu não me lembro exatamente aqui quantos anos foram, mas com certeza foram mais de 10 anos, vivendo como escravo, preso. O que sustentou ele foi o sonho que ele tinha a respeito do que Deus havia falado com ele. Quando nós olhamos para o final, lá para frente, aquilo que Deus tem de propósito nas nossas vidas, é isso que vai nos sustentar, é isso que vai nos alimentar. Só que nós, como cristãos, de forma imatura, nós ficamos olhando para o problema que está aqui hoje, a dificuldade que existe hoje. Nós ficamos presos em coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia, que estão nos amarrando, nos prendendo aqui, no momento presente. O primeiro ponto que eu estou colocando aqui para você é que crescer não é uma coisa imediata. A maturidade não vem de uma forma instantânea. Paulo, quando ele usa o texto ali de Gálatas que eu li, quando ele fala de quando o herdeiro é menor, o menor que ele está dizendo ali, a palavra no grego ali significa incapaz. Quando o herdeiro ele é incapaz, incapaz do quê? De cuidar daquilo que ele tem como herança. E esse é o ponto que muitas vezes nós escorregamos. Nós temos uma herança imensa. Imagine se Deus, no dia em que ele deu um sonho para José, ele contasse para ele e falasse assim: olha, esse aqui é o sonho, seus irmãos vão se curvar diante de você, seus pais vão precisar de você no futuro, mas até chegar lá, seus irmãos vão maltratar você, você vai ser jogado num poço, você vai apanhar deles, eles vão te vender, você vai ser vendido lá para um capitão do exército do Egito. A mulher desse capitão vai te acusar de umas mentiras, você vai ter que fugir dela, você vai ser preso, vai ficar mais 3 anos numa cadeia, aí você vai ser esquecido lá. Eu se fosse José, eu falava: Deus, tem mais 11 aí para o senhor escolher, escolhe outro. Não escolhe não, eu não quero viver isso. O que nós precisamos entender diante dessa história é que chegar no resultado final, naquilo que Deus tem para nós, usufruir da herança que você tem, muitas vezes leva um tempo, existe um processo para isso. Eu não estou com o meu celular aqui, mas eu ia pegar ele como um exemplo. Nós somos uma geração que é acostumada a resolver as coisas tudo na hora, no momento, no minuto. Nós esquecemos de como as coisas eram antigamente. Existe um processo para as coisas. Muitas vezes nós queremos acelerar as etapas de crescimento. E isso não dá certo. No começo de novembro, nós ministramos, eu e André ministramos no retiro de adolescentes da aba lá de Curitiba. E eu fiz uma coisa lá, fiz uma maluquice lá no retiro, mais ou menos. A Isabela está me olhando ali, daqui a pouco voa uma cadeira dela ali. A Isabela tem 15, o Davi tem 14, ficou me buzinando no ouvido o tempo inteiro, né? Principalmente o Davi. Pai, eu quero dirigir, não dá para dirigir. E nós chegamos cedo no retiro, o centro de retiros lá é bem grande, tem um estacionamento bem grande, e não tinha carro nenhum lá. Aí eles nem pediram, eu parei o carro lá no lugar, peguei o Davi, só estava eu e ele. Aí dei a chave para ele e falei: você vai dirigir. Ele
perna já começou a tremer, assim, né? Falou, sério, sério, sério? Aí pus ele no carro, sentei do lado, fiquei com a mão no câmbio aqui, qualquer coisa eu jogo no neutro e o carro desengata, fica parado. E deixei ele, e depois deixei a Isabela dirigir. E é engraçado a experiência, porque ao sair do carro, ele tremia de emoção. E aí se eu chego para você, eu tenho 45 anos, vou fazer agora no mês que vem, tenho 44 anos. Dirijo desde os 18, tenho minha carteira desde os 18. Para mim dirigir uma coisa que às vezes fica até sem graça fazer. Então você que já sabe dirigir, para você isso é uma coisa corriqueira. Entra no carro, tudo tão automático, põe a chave ali, liga, engata a marcha, sai andando. Mas para quem não experimentou isso ainda, se torna algo tão importante. Por quê? Porque a maturidade está num momento tão diferente. E nós somos assim com tudo que acontece nas nossas vidas. Quando Deus chamou José e chamou ele e falou, olha, você vai ser uma pessoa importante, deu um sonho para José. Se Deus fosse contar todas as etapas que ele passaria, ele começaria a sofrer por antecedência. Só que quando ele entrou no processo, entrou nas etapas, ele começou a lembrar do sonho, porque daí ele começou a trazer para a realidade dele. Falou, não importa o que está acontecendo, o meu sonho é aquele, é lá que eu vou parar. Quando eu olho os meus filhos, olhei os meus filhos dirigindo, isso me veio na mente. Para que eles possam dirigir, não é simplesmente pegar o carro, dar a chave e eles saírem andando. Existe um processo para aprender. Eles precisam sentar ali, saber o que é cada componente daquele, né? Cada elemento, tem um pedal disso, pedal daquilo, câmbio, volante, partida, retrovisores, regular o banco, todos esses pequenos detalhes, que nós muitas vezes fazemos tão automático. Existe um processo para aprender. Talvez ele vire para os amigos, eles virem para os amigos e falem, eu já dirigi. Mas dirigiu mesmo? Deu uma volta no pátio ali, fiz um balãozinho assim e estacionou. Trouxe muita emoção, mas foi uma voltinha. Para ele amadurecer e se tornar um motorista, vai levar tempo. Dedicação, horas, tem que estudar as leis de trânsito. Nós não entendemos isso, e nós como cristãos queremos que as coisas aconteçam de forma imediata, automática. Não que Deus não possa fazer, Deus pode realizar as coisas de maneira instantânea, mas nós precisamos entender que existe um processo. José precisava amadurecer, José precisava vencer os embates que ele teve com os irmãos, perdoá-los. Ele precisava aceitar quem ele era de fato, como filho de Deus, cuidado de Deus, mesmo passando por dificuldades. E muitas vezes nós olhamos para os problemas e achamos que Deus virou as costas para nós. Meu irmão, Deus ama você incondicionalmente. Incondicionalmente. Existem atitudes que você tem que tomar para poder resolver as questões na sua vida. Mas Ele te ama muito. Não atribua a Ele a culpa pelos problemas que você vive. Não atribua a Ele a responsabilidade dos problemas. Você tem a solução nas suas mãos. Nós precisamos crescer. Quando José passou por todas as etapas, se tornou o governador, o segundo homem mais importante do Egito, abaixo apenas do faraó. Ele entendeu o processo pelo qual ele passou. Ele olhou para trás e ele viu, olha, valeu a pena eu ter passado por todas essas lutas, porque hoje eu consegui preservar a vida dos meus irmãos e dos meus pais. É esse entendimento que nós precisamos ter, mas para que ele chegasse a essa conclusão, todas as etapas teriam que acontecer. Eu fico imaginando essa geração aí dos meus filhos, mais novos um pouco. Eu tenho a sensação de que se eles fossem agricultores, eles iriam querer jogar a semente na terra, cobrir a semente com a terra, virar as costas, dar uma volta, pesquisar alguma coisa no Google, voltar ali e esperar uma planta já. Porque nós somos assim, queremos tudo fast food, tudo rápido, muito rápido. Mas as coisas de Deus, por muitas vezes em nossas vidas, passam por um processo.
Nenhum de nós deixa de ser filho, porque quando você confessou, que o exercício que nós fizemos aqui junto com o Guilherme, nós confessamos a Jesus Cristo como Senhor aqui. Você é filho. Sendo filho, você é justo. Seus pecados foram perdoados. Sendo justo e sendo filho, você é herdeiro. Você tem direito. Só que você consegue usufruir quando você amadurece. E amadurecer muitas vezes leva um tempo. A minha avó, às vezes eu chegava na casa dela, olhava lá no forninho do fogão, né? Hoje em dia nem o forninho tem mais os fogões, né? Já é diferente. Ela enrolava umas bananas verdes no jornal e punha ali dentro. Quando usava o forno, a cozinha, esquentava, aquilo ali fazia com que o processo de amadurecimento da banana acelerasse. Uma coisinha simples, mas não amadurecia no mesmo dia. Não adiantava ela enrolar a banana de manhã e querer comer de tarde. Ela tinha que esperar. Minha família, a família do meu pai, né, da minha avó, eles eram mineiros. Sempre comemos muita coisa de Minas, né, curau, bolo de fubá, essas coisas assim. Mas o que a minha avó mais gostava de fazer não era comprar fubá pronto para fazer bolo. Era pegar o milho, descascar o milho, ralar ele, moer ali, debulhar ele, preparar as coisas. Isso levava às vezes 1, 2, 3 dias juntos. Ficava uma delícia. Você nunca encontra por aí coisas, né, de comer na casa da avó desse jeito. Mas, meu irmão, tem um processo. Nós precisamos entender que a vida cristã passa por etapas, passa por momentos. Nós precisamos crescer lentamente. Não adianta querer crescer rápido. Quando você tem um crescimento rápido, desordenado, acontecem problemas. José entendeu isso. Ele entendeu que o crescimento dependia, na verdade, do tempo. E nós somos assim às vezes. Eu fico imaginando Jacó olhando para o seu filho. Se ele pudesse poupar José do que José passou, você acha que ele pouparia ou não? Se ele pudesse, sim. Só que muitas vezes nós, como pais, quando queremos poupar os nossos filhos de que eles passem por alguns problemas, nós podemos estar dificultando o amadurecimento deles. Pense um pouco sobre isso, né? Você que tem filhos pequenos aí, tome cuidado com o quanto você protege os seus filhos. Não que você não deva proteger, mas às vezes nós não queremos expor os nossos filhos a determinadas situações, e isso não tem problema nenhum, você vai causar uma proteção. Só que muitas vezes você vai privar ele de amadurecer. Outro dia, eles vão me matar hoje quando eu chegar em casa. Outro dia, nós estávamos brincando, falando desse negócio de Nutella, mãe Nutella, pai Nutella, não sei o quê, pai raiz. Alguns aí entenderam, não sei se todos conseguiram entender. Aí a Andréia perguntou assim para a Isabela: o teu pai é Nutella ou é raiz? Daí ela falou: nenhum dos dois. Ela falou: ele é muito pior do que pai raiz. Ele vai muito além nas brincadeiras, no jeito de tratar. E eu sempre tive um pensamento comigo, que assim, que eu não posso privar os meus filhos daquilo que eles devem receber para que eles possam crescer. O meu maior sonho, o sonho que eu tenho, é que eles, ao completarem a maioridade, ao se estabelecerem, definirem uma profissão, possam seguir a vida deles. O meu papel como pai é proporcionar oportunidades, orientar, ensinar, cuidar para que eles sejam educados do ponto de vista formal, educação acadêmica, para que eles tenham a capacitação, formação, para que eles sejam educados dentro dos princípios e valores cristãos, para que eles tenham um caráter de Cristo impresso na vida deles, e cuidar para que eles tenham saúde. O resto acabou. Eu não tenho mais responsabilidade sobre a vida deles. Às vezes eu falo isso para algumas pessoas e eu escandalizo alguns irmãos, porque eles acham que eu tenho que, não, que você tem que cuidar do seu filho, você tem que proteger e tal. Eu passei uns 10 anos, 12 anos atrás, eu fui promovido numa empresa em que eu trabalhava e fui gerenciar uma área de vendas em Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul. E dentro da minha equipe eu tinha uma vaga para um estagiário. E me surpreendeu muito, eu já tinha feito esses processos aqui no Paraná, e sempre que a gente abria uma vaga de estagiário, chovia de currículo lá, 20, 21, 22 anos, os mais velhos. Alguns até mais novos, 18, 19.
E o primeiro processo que a gente abriu lá no Rio Grande do Sul, a maioria dos currículos tinham mais do que 25 anos. Eu cheguei a pegar um currículo de vaga de estágio lá de um cara de 38 anos. Na época nem eu tinha essa idade. E eu chamei o cara, quando eu vi o currículo eu chamei o cara. Eu falei, não, eu preciso saber o que passa na cabeça do cara, qual a necessidade que ele tem de submeter a uma vaga de estágio com essa idade, para ganhar um salário mínimo. E aí você fica pensando nisso. E eu fui percebendo lentamente uma coisa muito triste, na verdade, uma cultura de que os filhos começaram a sair cada vez mais tarde da casa dos pais. Começaram cada vez mais tarde a iniciar o seu período de trabalho. Falou, não, eu tenho que terminar o colégio, eu tenho que começar a faculdade, quando eu terminar a faculdade, eu tenho que me formar, vou fazer uma pós, aí vou fazer um estágio, aí quando tiver com 25, 26 anos, vai procurar um trabalho. Isso é muito prejudicial, muito. Porque nós não conseguimos entender a importância que tem do filho com 16, 17 anos assumir as suas responsabilidades, o seu papel, de exercer as suas atividades. Só que a culpa nesse caso, a responsabilidade, não vou usar a palavra culpa porque ela é muito forte, mas a responsabilidade não é do filho, é de quem proporcionou esse ambiente para ele. Então, quando eu falo de maturidade, estou falando de educação na área educacional, você trabalhar com seus filhos, o filho mimado, ele é o menos responsável pela situação. Os pais é que são responsáveis pelas situações que acontecem com o filho. Os filhos são um reflexo 100% daquilo que os pais fazem. E independente da circunstância. Ah, mas esse comportamento é porque é da família. Porque todos são assim. Não é isso. Os comportamentos são reflexo do que uma criança vê dentro de casa. A criança só vai refletir aquilo que ela vê dentro de casa. Se nós entendermos que maturidade depende de processo, depende de tempo, nós ensinarmos isso para os nossos filhos e nós mostrarmos para eles que para que eles possam ser profissionais bem-sucedidos, eles precisam pensar logo sobre trabalho, pensar cedo sobre isso. Eu sou um pouco suspeito para falar desse assunto, eu comecei a trabalhar muito cedo. Na verdade, todos os meus irmãos, toda a minha família é assim. Com 14 para 15 anos eu já estagiava, fazia um estágio, depois assumi algumas responsabilidades, comecei a trabalhar. Saí da casa dos meus pais muito jovem, entre 15 e 16 anos, e sempre conduzia a minha vida de uma maneira muito independente. Então, quando eu olho para algumas pessoas com 30 anos, morando dentro de casa, fazendo uma faculdade, passa metade do dia jogando videogame, eu vejo alguma anomalia muito terrível. E nós precisamos entender que a maturidade depende de nós. Eu vejo pessoas que vêm para nós, do ponto de vista de um aconselhamento, pedirem oração por situações como essa. Falam, ore pelo meu filho, está aí, não consegue um trabalho. Aí você pede para o cara, né, como eu vi ali em Londrina, no trabalho que eu exercia ali, a gente fazia um processo seletivo, chamava lá 15, 20 candidatos, dava uma prova de 10 perguntas de conhecimento geral e uma redação para ser feita. Às vezes você não conseguia entender o conteúdo de uma redação, 20 linhas escritas, e você não consegue entender o que está escrito numa pessoa com 18, 19, 20, 22 anos de idade. Porque não foi exposto à necessidade que existe de se preparar. Não amadureceu do ponto de vista educacional. E talvez até emocional. José sofreu muito, desde cedo, como jovem, como eu falei, 16, 17 anos. Mas aquele processo trouxe maturidade para ele. A maturidade não está atrelada à idade, está atrelada aos processos e situações que você enfrenta, que você passa. Agora você tem que abrir o seu coração. Então, esse primeiro ponto que eu coloquei aí, crescer leva um certo tempo. Gênesis 37, 5, eu li a respeito de José. E nós, muitas vezes, como pais, o principal ponto que eu coloquei aqui para você, queremos poupar os nossos filhos do desconforto do processo. Só que quando nós poupamos eles do desconforto do processo, nós vamos privá-los também da maturidade que vai levar eles a desfrutarem da herança. Ouça bem o que eu te disse. Quando você poupa os seus filhos do desconforto do processo, você poupa os seus filhos, você está evitando que os seus filhos possam usufruir
da herança que a maturidade vai trazer. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso quando nós, que estamos aqui, que somos pais, olhamos para os filhos. E nós precisamos entender que Deus age da mesma forma conosco. Quando Ele nos poupa da dor do processo, dos problemas do processo, Ele nos poupa de amadurecer. Nós precisamos entender. O segundo ponto que eu quero colocar aqui, Gênesis 25, 29. Quero ler até o verso 34. É uma história bem conhecida também. O texto diz assim: certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, instituiu: jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim, Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. O que acontecia aqui? Isaac teve 2 filhos. Esses filhos eram gêmeos. Esaú nasceu primeiro, segundos, minutos antes. Provavelmente minutos, porque como existia somente parto normal, a diferença de tempo deve ter levado algum tempinho ali. E Jacó, por ter nascido depois, ele não tinha direito à bênção da primogenitura, que era algo extremamente importante. E Jacó sabia que isso era importante, e ele dava valor para isso. Esaú, por sua vez, diante de uma situação, de uma circunstância de dificuldade, de problema, Esaú tinha saído para caçar, provavelmente não tinha pego nada, voltou depois de caminhar por bastante tempo, não deve ter se alimentado direito. Chegou ali, o irmão preparando uma sopinha, aquilo devia estar cheirando bem, devia estar bonito para os olhos, o buraco no estômago estava maior do que os olhos. E Esaú olhou e falou: olha, eu quero comer esse negócio. Ele falou: tá bom. Jacó, como um bom judeu, né? Quero comprar um negócio importante e pagar pouco. Então esse é o conceito dele, vou pagar barato nesse negócio. Falou: olha, se você me der o seu direito de primogenitura, eu te dou a comida. O que essa história nos ensina? Essa história nos ensina que quando nós nos concentramos no problema do momento, nós abrimos mão dos valores eternos que nós temos. Se você ficar de olho somente nas dificuldades, somente naquilo que está acontecendo, na falta de recursos, na falta de saúde, nas lutas que você tem, nas discussões, nos problemas emocionais, você vai estar abrindo mão daquilo que você tem no futuro, do seu direito de herança, da sua primogenitura. Até hoje os judeus falam que o Deus deles, né, o Jeová, é o Deus de Abraão, de Isaac e deveria ser Abraão, Isaac e Esaú. Mas Esaú tirou o nome dele da história. Jesus Cristo, o Filho de Deus, nasceu na tribo de Judá, filho de Jacó. Quando Esaú abriu mão daquilo, ele abriu mão de uma sequência de coisas eternas. Quando você fica olhando o problema de hoje e tira o foco lá dos seus sonhos, dos seus planos, dos projetos que Deus colocou no seu coração, você abre mão de valores, de princípios, por causa do problema, por causa da dificuldade que você tem hoje. Nós precisamos entender que o processo de amadurecimento leva tempo e exige determinadas posturas, posições. Você não pode abrir mão dos direitos que você tem como filho. Esaú abriu mão do direito que ele tinha como filho, como herdeiro de Isaac. Às vezes nós abrimos mão de valores, de valores eternos, por causa de necessidades de hoje, do momento, imediatas. Tome cuidado quando você estiver diante de um problema, para você não dar mais valor ao problema do que a quem você é, porque você é mais importante do que qualquer dificuldade, do que qualquer problema. Você pode estar depressivo, cansado, ansioso, solitário, talvez com uma doença no seu físico, talvez com um problema. Nunca abra mão de quem você é.
você é filho. Tenha isso na sua mente. Olhe para as promessas que você tem. Olhe para aquilo que Deus prometeu para você como filho. E não se concentre no problema de hoje. Eu e a Andréia buscamos, muitos de vocês sabem disso, aqueles que estiveram no retiro, nós compartilhamos ali a respeito do processo dos nossos filhos. E por muitos anos nós tentamos ter filhos, e as coisas de um jeito, de outro, com a área médica, por adoção. E um determinado momento nós mudamos de casa, mudamos para um apartamento, por uma questão financeira, por uma questão de custo. Nós estávamos com bastante dificuldade, fomos para um apartamento bem pequeno, tinha só 2 quartos. E aí nós então tomamos uma decisão. Um dos quartos, uma parede era pintada com um azul muito escuro, assim, era uma cor meio feia, assim, a gente não gostou muito. Pedimos para o proprietário se poderíamos pintar, ele deixou. E aí então nós tomamos uma decisão, sem absolutamente nenhuma certeza. Ela não estava grávida, nós estávamos tentando o processo de gravidez, com a documentação do processo de adoção em andamento. Nós arranjamos um berço, arranjamos uma cômoda, pintamos o quarto, enfeitamos ele e preparamos para que uma criança viesse. Não tínhamos absolutamente nenhum indício de que isso aconteceria. Nós estávamos olhando apenas o deserto que nós estávamos vivendo naquele momento. Quando eu digo deserto, as dificuldades, tanto do ponto de vista financeiro, quanto das questões de saúde e problemas que nós enfrentávamos. Mas nós não tomamos decisão, as decisões que nós tomamos não foram baseadas no que nós estávamos vivendo naquele momento. Nós decidimos com aquilo que Deus havia nos prometido. Por isso que nós nos movemos. O que eu estou dizendo para você é que muitas vezes você fica olhando o problema e se concentra só nele. Você precisa olhar as promessas que Deus tem para a sua vida. Olhe para elas, olhe para esse é o foco. Esse é o destino. O destino não é o caminho por onde você está passando. O caminho é uma passagem, é um lugar por onde você vai andar. Esaú abriu mão daquilo que ele tinha de maior importância na vida dele, porque o estômago dele gritou. Meu irmão, se você ficar um dia sem comer, você não vai morrer. Se você ficar 3 dias sem comer, você não vai morrer. Se você ficar 1 semana sem comer, você não vai morrer. Aquele homem certamente não morreria se ele tivesse que esperar mais um dia para comer. Mas ele abriu mão de algo eterno. Ele abriu mão de algo eterno. Então tome muito cuidado quando você encontrar uma dificuldade, passar por uma dificuldade, viver uma dificuldade. Porque às vezes nós cortamos a comunhão com os irmãos, não queremos recebê-los, às vezes não queremos vir à igreja, às vezes não queremos ouvir a palavra de Deus, porque não estamos bem, porque não tem dinheiro na conta, porque existe um problema, porque eu estou triste, porque a saúde não está boa. Às vezes nós abrimos mão de valores eternos por causa de circunstâncias e situações que estão acontecendo no momento. Pare de comprar lentilha e entregar aquilo que você tem de maior valor. O relacionamento com Deus, o relacionamento com os irmãos, a participação dentro de um grupo familiar. Meu irmão, pare de olhar para as dificuldades e achar que elas são maiores que você ou mais importantes que você. O último ponto que eu quero colocar está em Hebreus capítulo 11. Hebreus 11, quero ler apenas um versículo aqui, o verso 7. O texto diz assim: pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Esse texto, quando eu li hoje, ele me impactou muito, muito. Eu vou tentar aqui, para finalizar, contextualizar para você o ambiente que Noé vivia. A Bíblia diz que o homem estava muito mal, a época era muito má. E havia muita destruição. E Deus olhou e viu que Noé era um homem justo, era um homem bom. E então ele chamou Noé e ele fez uma proposta para Noé. Falou: construa um barco. Imagina você construir um navio
que não consegue navegar aqui no rio Ivaí, que acho que é o maior rio mais perto de Maringá, no Pirapó, então, muito menos, está aqui pertinho. Alguns irmãos conhecem a região e sabem do que eu estou falando. Imagina você construir um navio que é maior do que as margens do rio Ivaí, que é o maior rio que a gente tem aqui na região, ou do Tibagi, aqui perto também. Imagina construir um navio em Maringá, que só dá para navegar no mar. Que sentido tem isso? Fica pensando no que esse cara passou, meu. Fico pensando nos 3 filhos dele, olhando para ele, falando, meu pai está louco. O que esse velho tem na cabeça, construir um barco? A Bíblia diz que Noé levou 120 anos para construir o barco. Não foi um dia, não foi um mês, não foram semanas de chacota, foram alguns anos, de pessoas olhando para ele e falando, não, isso aí não vai dar, você está louco, de onde você vai? Chuva, eles nem sabiam, a Bíblia diz que nem chovia, não chovia. Se você puder acessar aí na internet, Dr. Grady, G-R-A-D-Y, se eu não me engano, McMurtry, M-C, M de novo, Murtry. Ele tem uns estudos fantásticos, ele vai te explicar certinho o que aconteceu no dilúvio. Não choveu no dilúvio, não choveu. Até então a terra não existia chuva. Mas eu não vou entrar nisso, senão a gente vai levar mais uma hora só explicando isso para você. Noé estava construindo um barco, dizendo que ia chover, uma coisa que ninguém nunca tinha visto. E ele ficou 1 século fazendo isso. Meu irmão, amadurecer leva tempo. Você não amadurece da noite para o dia. Você não amadurece porque você ouviu uma palavra. O Guilherme testemunhou aqui algo, a maturidade que ele alcançou com o processo do problema, de um diagnóstico médico, veio como? Teve que fazer exame, teve que crer, daí fazer um procedimento, aí crer, fazer de novo o exame, constatar que estava tudo bem, esperar o procedimento se recuperar, restauração física ali, cicatrização. Não foi num segundo. É isso que nós precisamos entender. A vida cristã, as coisas não acontecem de forma instantânea. Às vezes a gente quer ver a igreja crescer, bastante gente, né? Esse ano nós vamos fazer 10 anos aqui. São 10 anos de fidelidade. O Arthur e a Juliana estão aqui desde o começo, desde o início. 10 anos de fidelidade. Pessoas vieram, pessoas foram. Muitos aceitaram Jesus, foram embora. Alguns vieram morar aqui, congregaram com a gente, foram embora de novo. Meu irmão, o corpo de Cristo passa por um processo contínuo. Nós precisamos entender isso. O que Noé sofreu, viveu, ele aprendeu ali ao longo da sua vida, ao longo desse tempo, trouxe salvação para a vida dele, para a família dele. Mas o processo não foi fácil. Eu não estou aqui hoje, quero que você guarde bastante aí o seu coração enquanto eu ministro essa palavra, no sentido assim, o Ivo está dizendo então que eu só vou enfrentar problemas, que a minha vida vai ser difícil. Não é isso. Existe uma diferença muito grande desses personagens que eu usei. Os 3 personagens, José, Jacó e Noé. Esses 3 homens, eles olharam a promessa de Deus. E é isso que eu quero que você grave hoje. Você pode esquecer tudo que eu falei, mas uma coisa eu preciso que você grave. Existe uma promessa de Deus sobre a sua vida, e independente da dificuldade, independente da circunstância, não é o processo que vai determinar se essa promessa vai se cumprir ou não. O processo são etapas que você passa para amadurecer e para você crescer. Nós, quando enfrentamos os nossos problemas, as nossas dificuldades, nós temos que enxergar isso como uma forma de crescimento. O modelo aí de processo, ele deve trazer a maturidade com o tempo sobre as nossas vidas. Noé foi para os seus filhos um modelo, foi para os seus filhos um exemplo. Jacó foi para os seus filhos um exemplo. José foi para os seus irmãos, para os seus filhos também, para os seus descendentes, um exemplo. Quando nós falamos de maturidade, nós olhamos para o pai natural, olhamos para as pessoas que nos influenciam,
para os nossos, talvez os professores, talvez um gerente, um chefe. Quando nós sofremos essas influências, nós podemos dar espaço. São lugares em que nós podemos crescer, aprender. E você tem oportunidade dentro do ambiente da igreja de crescer muito. Quando você está ali, né, nós como igreja nos reunimos como grupos familiares, dentro da estrutura do grupo familiar, ao você compartilhar as suas necessidades, ao você colocar as suas necessidades, ao você se deixar ser tocado por alguém ali, ao você abaixar a sua guarda e colocar as suas fragilidades, você pode ser fortalecido. O corpo de Cristo vai te fortalecer. Certamente o Guilherme, nesse período, estou usando ele porque ele deu testemunho aqui, nesse período compartilhou essas necessidades, o grupo orou pela vida dele, sustentou ele com oração, a palavra de Deus sustentou ele também. Meu irmão, nós precisamos entender essa necessidade que nós temos de crescer. Tem muitos questionamentos que os cristãos fazem, que as pessoas fazem, que nós olhamos uns para os outros e falamos, como eu falei no início, eu me questionava, falava, mas por que Deus fez com aquele e não fez comigo? Às vezes quando tinha um apelo, o Espírito Santo estava sendo derramado, vinham várias pessoas na frente, e eu ficava ali e falava, será que hoje o pastor vai falar comigo? Será que ele vai vir aqui e vai impor as mãos em mim? Muitas vezes eu pensei isso. E às vezes vinha, impunha as mãos na pessoa do lado, dava uma palavra profética para aquela pessoa, virava as costas e saía. Eu ficava, poxa vida, Deus, eu tenho 1,87 m, o Senhor não me enxergou aqui no meio. Estou erguendo a mão ainda para ver se alguém me vê. Meu irmão, Deus está vendo você. Deus está vendo você. Para finalizar, de fato, quero que você abra comigo um texto que eu nem passei para ele lá. Está em Lucas, capítulo 7. É uma das histórias que eu mais gosto da Bíblia. Verso 11. Na segunda-feira passada, no hospital, no culto do hospital, ministrei esse texto. Lucas 7, 11. Quero ler até o 17. Diz assim, logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Para aqui um pouquinho, faz uma pausa. Jesus vinha viajando com um monte de gente. E ele tinha feito diversos milagres. Tipo essa multidão assim, ó, a multidão que está andando aqui para subir aqui. Jesus foi fazendo milagres e mais gente foi se juntando. E ele saiu de uma cidade para viajar para outra. E ele estava chegando nessa cidade, a multidão estava junto com ele, estava empolgada, os caras estavam animados, eles estavam pegando fogo, vendo o que Jesus estava fazendo. E aí o verso 12 diz assim, o verso 12 diz, ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Então pensa, vamos imaginar, eu sou muito imaginativo nesses textos bíblicos. Jesus, um monte de gente atrás, eles tinham visto um monte de cura, um monte de milagre, todo mundo empolgado, aqueles caras podiam pegar a areia do deserto, pôr no bolso, pegar de novo, a hora que tirar era farinha, sei lá, inventar uns milagres lá, umas coisas excepcionais, extraordinárias. E aí eles chegam numa porta de uma cidade, entrando na cidade de Naim, vem saindo um enterro. Na frente do enterro, o caixão, uma mulher, viúva. Provavelmente essa mulher ficou viúva muito jovem, porque, primeiro, naquela época não existia método contraceptivo, não tinha pílula, não tinha camisinha, não tinha nada, nem tabelinha eles sabiam fazer. O que eles normalmente tinham? Muitos filhos. Se a mulher era viúva, tinha um filho jovem, e ele era único, provavelmente logo após ela ter o filho, o marido morreu. Ela já deve ter vivido um bom tempo com um certo sofrimento. E aí, com aquele menino jovem, não sei o que aconteceu, a Bíblia não explica, ele morreu também. Certamente, aquele moço trabalhava para sustentar a sua mãe, para ajudar ela no sustento. E ali havia um peso muito grande, porque uma mulher sem marido, perdeu o filho, ela tinha perdido tudo que ela tinha de esperança. E com ela vinha uma multidão. Essa multidão, certamente muito triste, chorando, pranteando, desesperados. Verso 13 diz assim, ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Depois aproximou-se, tocou o caixão.
Os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se, começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. O 16 diz: todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus se espalharam por toda a Judeia e regiões circunvizinhas. De todo esse texto, de todo esse milagre, existe duas palavras que me chamam a atenção, muito atenção. No verso 13, quando diz assim: ao vê-la. Eu não sei qual é o tamanho do problema que você está enfrentando. Eu não sei qual é o processo de maturação no qual você está envolvido. Não sei se você está passando por um aperto, por uma prensa, por uma situação difícil. Eu quero que você saia daqui com uma única certeza: Jesus está vendo. Ele não vai deixar de olhar para você. Ele não vai deixar de olhar para a dificuldade que você enfrenta. Ele não vai deixar de estender as mãos para ajudar você. Em todo momento, José, Jacó, Noé, esses homens que eu usei como exemplo, eles olharam o que Deus poderia fazer por eles. Eles sabiam que eles estavam chamando a atenção de Deus, que Deus estava cuidando e guardando da vida deles. Olhe para as circunstâncias que estão passando como passageiras mesmo, como circunstâncias que vão acabar, porque elas vão passar. Mas não faça como Esaú. Não troque o seu direito eterno por algo fútil, por algo fugaz. Eu fico imaginando, se vamos dizer que fosse a hora do almoço, Esaú deve ter comido bastante, uma lentilha bem gostosa, bem gorda, com bastante carne. Vamos dizer que naquele dia ele tenha conseguido ficar sem comer. Mas no outro dia, meu irmão, o buraco no estômago estava lá de volta. Muitas vezes nós trocamos aquilo que é eterno por uma coisa imediata. Resolvemos um problema aqui, amanhã ele está de volta. Meu irmão, se concentre naquilo que Deus tem prometido para a sua vida. Busque isso. Compartilhe com o líder do seu grupo familiar. Busque pessoas para orarem e declararem fé sobre aquilo que Deus tem prometido sobre você. Eu não sei quais são as promessas de Deus para a sua vida. Não me importa a sua idade. Olhe para a palavra e para o poder de Deus, dedicando tempo, crendo naquilo que Ele vai fazer na sua vida. Não se concentre nos problemas. Não olhe para o tamanho da fome. Não queira o prato de lentilha que está diante de você. Ou, se for pegar o prato de lentilha, não entregue a sua primogenitura. Jacó foi o melhor negociante que eu vi na minha vida. Tem muita gente que fala que ele foi um enganador. A própria Bíblia fala isso. Eu acho que ele não enganou, não. O que ele fez foi enxergar que a primogenitura era mais importante do que a comida, enquanto o seu irmão achou que a comida era mais importante que a primogenitura. E fique com essa frase: quando você poupa o seu filho do processo de amadurecimento, você evita que ele usufrua da herança que a maturidade vai trazer. Quando você poupa o seu filho do processo de amadurecimento, você evita que ele usufrua da herança que a maturidade vai trazer. Pois Paulo, lá em Gálatas 1, que eu li, disse que o herdeiro só vai ter direito à herança quando ele crescer. Nós vamos usufruir da herança quando nós crescermos, quando nós nos tornarmos maduros, quando nós entendermos o propósito de Deus, quando nós olharmos para o propósito de Deus e crermos que o propósito é mais importante do que a necessidade de hoje. Você só vai usufruir da herança quando você sair da toca, dos buraquinhos ali, se expor. Abra o seu coração. Vem aqui, né? A Andréia trouxe o convite aqui. Se você quer conhecer a igreja, venha para a integração nas quartas-feiras às 19h30. Nós vamos orar por você, vamos compartilhar a palavra com você, vamos trabalhar na sua edificação para que você possa crescer. Vamos encaminhar você a um grupo familiar para que você possa ser apoiado, sustentado. Como eu falei, esse estudo, essa palavra tem 2 momentos. Semana passada eu abordei o aspecto de ser alimentado pela palavra, e hoje eu abordei o aspecto de você amadurecer, crescer, olhando qual é a promessa, a palavra de Deus sobre a sua vida. Nós, como grupos familiares, queremos suportar, apoiar você nessa situação, orar por você, fazer com que você vença as suas dificuldades, os seus problemas.
Eu não estou dizendo aqui, Jesus ele foi muito honesto conosco quando ele diz assim: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo. Meu irmão, você mais Jesus, ninguém vai segurar. Só que você não pode soltar a peteca aí, você tem que ficar firme. Firme como? Olhando a promessa que Ele tem sobre a sua vida. Esse é o ponto. Esse é o ponto. O que eu gostaria de compartilhar com você hoje é isso. Eu não sei, talvez eu não tenha empolgado muito você com o que eu falei. Talvez o que eu tenha falado hoje seja um pouquinho mais denso no sentido de você digerir. Mas tenha certeza de que você vai usufruir da herança na medida que você amadurecer. Dentro da igreja, nós temos várias ferramentas, instrumentos para que você possa amadurecer. Eu citei aqui o grupo familiar, que é um instrumento. Nós temos a FATEM, o curso que nós temos teológico, que pode te dar conteúdo, pode te dar informação, capacitação, orientação de como se portar. Isso vai trazer crescimento para você, amadurecimento na sua vida. Existem outros momentos, outras circunstâncias dentro da igreja. Hoje a Maria do Carmo pregou de manhã. Ela começou com o texto de Provérbios que fala que o ferro com ferro se afia. Então, quando nós estamos juntos como corpo, um junto do outro, no relacionamento em conjunto, nós vamos afiando um ao outro, vamos fazendo com que nós nos aperfeiçoemos. Existem várias formas de nós crescermos. Ouça mensagens, ouça a palavra de Deus, louve ao Senhor, dedique tempo para isso, para oração. Todos esses gestos, feitos eles individualmente ou de forma coletiva, como corpo, como igreja, vão nos levar a amadurecer, vão fortalecer a nossa fé, vão nos estabelecer ali. Eu fico imaginando os filhos de Noé, numa determinada situação, eles devem ter dito: sabe de uma coisa? O velho está meio louco mesmo, mas vamos ajudar ele. Vamos pegar umas madeiras aqui, vamos betumar esse negócio, vamos construir junto essa arca. E eles trabalharam juntos ali. E eles entraram naquela arca e eles foram salvos. A arca é um tipo da igreja. Nós construímos a igreja hoje. Quando você está lá num grupo familiar, numa reunião de grupo familiar, você está construindo a igreja. Quando você vem para um culto, você está construindo a igreja. Quando você se relaciona com Deus, você está construindo a igreja. E a igreja protege, a igreja cuida, a igreja salva. A igreja traz cura, traz libertação. Eu já estou entrando aqui num outro assunto. Mas a maturidade vem com esse convívio, com esse relacionamento, com a aproximação uns próximos dos outros. Quando nós nos isolamos, nós não amadurecemos. Quando nós nos isolamos, nós ficamos soltos, sem alimento. E nós murchamos. É aquele exemplozinho lá do carvão, né? O braseiro está junto ali. Se você pega um carvãozinho ali que está vermelho de brasa e separa ele, ele vai esfriar rápido. É isso que vai acontecer quando nós nos isolamos. Quando você se afasta, você se esfria. Você perde o toque de Deus. Você perde a presença de Deus. Vamos ficar em pé, por gentileza. Talvez essa palavra não tenha causado uma empolgação aí no seu coração, mas eu espero que ela tenha fortalecido a sua vida. Que você tenha consciência clara de que você é herdeiro e que você pode usufruir da plenitude da herança. Mas para isso você precisa crescer. Crescer tem um processo. Crescer tem etapas. Crescer, você tem que dar um passo, depois o outro, depois o outro. Ninguém cresce almoçando uma vez por semana. Precisa almoçar regularmente, se alimentar. Esse é o processo do crescimento. Por isso que nós estamos hoje aqui compartilhando a palavra nesse sentido. Quando você amadurece, as suas decisões são melhores. Quando você amadurece, as pessoas com quem você se relaciona, você vai buscar pessoas que querem também amadurecer. Quando você amadurece, você declara palavras mais significativas. Quando você amadurece, você coloca a sua fé em prática. Você para de apenas dizer que crê, você passa a exercer a fé. A maturidade nos leva a caminhar nesse sentido. Nós precisamos amadurecer para usufruirmos do que Deus tem para as nossas vidas. Nós precisamos amadurecer porque nós temos uma herança. Essa herança precisa ser trazida para a realidade, porque essa herança na terra vai tocar outras vidas aí fora. Quando você amadurece, você usufrui da herança que Deus tem para a sua vida, e essa herança vai abençoar muitas vidas,
Porque a herança não é somente para você, a herança é para o corpo, a herança é para a igreja, a herança é para você compartilhar, para você dividir, para você ver o teu irmão crescer. Foi o que o Adilson ministrou hoje nos dízimos. Quando você dizima, você não dizima para você pagar uma conta, você dizima com a consciência de agradecer e de investir no reino, de você doar para o reino, porque o reino vai tocar outras vidas, vai alcançar outras vidas, vai tocar vidas, vai tocar pessoas, vai abençoar pessoas. Amém? Que você possa guardar essa palavra aí no seu coração, que esse ano que está ainda aí começando, passamos um pouquinho da metade do primeiro mês, que você possa buscar o crescimento como um propósito, como um desejo. Falando em propósito, antes de finalizar, ali tem, naquela urnazinha de vidro ali, tem os papéis com os propósitos para o ano de 2020. Eu quero incentivar você, se você não preencheu ainda, nos balcões ali atrás ainda tem alguns papéis, você pode preencher, coloque os seus propósitos, descreva, seja claro com Deus, fala: Deus, esse ano eu preciso disso, eu quero fazer isso, eu quero crescer, eu quero amadurecer como cristão, eu quero usufruir dessa herança, eu quero ter maturidade para receber essa herança na minha vida, eu quero deixar para trás a meninice, quero deixar para trás as coisas do passado, de criança, quero parar de ser um crentezinho birrento, chorão, que fica reclamando, e quero agir no reino, para tocar as vidas, para abençoar as vidas, para manifestar a minha herança e levar essa minha herança a outras pessoas. Isso é o que eu quero. Coloque, eu estou dando aqui sugestões de propósito para você colocar, mas é você que vai pôr os seus propósitos, né? Mas preenche, coloque ali. Nós oramos continuamente, constantemente, sobre todos os pedidos que estão ali. Vamos louvar ao Senhor, e eu quero orar depois no final. Imensa graça de te recebi, amor igual ao teu não encontrei. Em meio às trevas vi brilhar a luz, refletindo os olhos de Jesus. A condenação ficou para trás. Hoje tenho vida, hoje tenho paz. Teu Espírito habita em mim. Não mais vivo eu, mas tu vives em mim. Graça real, amor verdadeiro, venceu todo o mal, na cruz venceu por mim. Me chama de filho, me livra da escravidão. Em mim sou herdeiro, chamado pra reinar. Imensa graça de te recebi, amor igual ao teu não encontrei. Em meio às trevas vi brilhar a luz, refletindo os olhos de Jesus. A condenação ficou pra trás. Hoje tenho vida, hoje tenho paz. Teu Espírito habita em mim. Não mais vivo eu, mas tu vives em mim. Amor verdadeiro, venceu todo o mal, na cruz venceu por mim. Me chama de filho, me livra da escravidão. Nele sou herdeiro, chamado pra reinar. Não há o que possa fazer, somente preciso crer que tudo está completo. Me amaste pelo que sou, não por aquilo que sei. Tu escolheste
Somente preciso crer que tudo está completo. Me amaste pelo que sou, tu escolhestes a mim. Graça real, amor verdadeiro, venceu todo o mal, na cruz venceu por mim. Me chama de filho, me livra da escravidão. Nele sou herdeiro, chamado pra reinar. Graça real, amor verdadeiro, venceu todo o mal, na cruz venceu por mim. Declare: me chama de filho, chamado pra reinar. Aleluia. Aleluia. Antes de orar, quero que você feche seus olhos. Quero que você ouça esse texto. Quero que você saiba que Deus quer que você amadureça e usufrua da herança, mas Ele quer que você saiba quem você é e como Ele se relaciona com você. Feche seus olhos. O texto diz assim: mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel: não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não vão te encobrir. Quando você andar através do fogo, você não vai se queimar. As chamas não o deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Eu dou as nações para livrá-lo, a Etiópia e Sebá em troca de você, visto que você é precioso e honrado à minha vista. E porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida. Por isso não tenha medo, pois eu estou com você. Pai, eu quero te agradecer, porque amadurecer é um processo, amadurecer leva um certo tempo. E muitas vezes nós achamos que as águas vão nos submergir, que o fogo vai nos queimar. Por muitas vezes nós achamos que o Senhor virou as costas e se afastou. Pai, mas nós queremos te agradecer nessa noite, porque nós entendemos que as dificuldades nos fazem crescer, as dificuldades nos fazem avançar. Mas acima de tudo, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos resgatou, porque o Senhor nos tem como seu povo, seus filhos. O Senhor nos deu uma herança, somos teus filhos. Obrigado, Pai, por isso, que nós possamos sair daqui hoje com essa certeza de que somos herdeiros, de que somos filhos, que nós possamos compartilhar isso com as pessoas aí fora, que nós possamos abrir os nossos lábios e falar desse amor que é um amor incondicional, de uma graça que é uma graça real e verdadeira, que está sobre as nossas vidas, Pai. Pai, obrigado porque o Senhor está sobre nós e absolutamente nada pode destruir esse relacionamento que nós temos contigo, Pai. Obrigado, Deus, por esse amor. Obrigado, Pai. Pai, eu quero declarar sobre a vida de cada pessoa que está aqui hoje, que eles possam ter no seu espírito cravado dentro do seu íntimo, como uma coluna, como um espigão que sustenta a certeza de que o Senhor os escolheu individualmente, os chamou e o Senhor os ama. Pai, em nome do Senhor Jesus, absolutamente nada pode destruir esse relacionamento nosso contigo, mas nós queremos ter a confiança de que o Senhor é um Pai verdadeiro, o Senhor é um Pai de amor. Às vezes nós olhamos para o Senhor e achamos que o Senhor tem que resolver os nossos problemas, mas o Senhor derrama o amor e nos leva a crescer através de um processo, e o Senhor nos fortalece e nos leva para a próxima etapa, e nos faz avançar e nos faz crescer. Pai, que o Senhor possa derramar crescimento sobre a tua igreja, que nós sejamos cristãos maduros, fortalecidos no Senhor, firmados no Senhor, com a convicção de que somos filhos
amados, que somos justos, que somos justificados porque Cristo nos justificou. Que essa certeza esteja em nossos corações a cada dia, a cada momento, em nome do Senhor Jesus. Que cada um de nós aqui possa ir para casa em paz, com cuidado, com o teu carinho. Que essa semana seja uma semana de vitória, que nós possamos experimentar o poder do Senhor em nossas vidas. Espírito Santo, vem sobre nós nessa semana, nos capacitando, nos guiando, supre as nossas necessidades, cobre cada situação que nós vamos enfrentar, e que nós possamos ter a certeza de que as águas não vão nos submergir, que o fogo não vai nos queimar, que os inimigos não vão nos vencer, porque nós estamos contigo e o Senhor está conosco e somos um contigo, em nome do Senhor Jesus, amém, aleluia. Que você tenha uma semana cheia da graça, cheia do poder, cheia da presença do Espírito Santo na sua vida, em nome do Senhor Jesus, amém, aleluia. Tu és rei, amor e graça estão diante do teu trono, e só em ti está a paz que me sustenta. Esse é o teu reino inabalável. Tu és rei, aquele que domina sobre o universo e faz de mim sua morada predileta. Esse é o teu reino inabalável. O teu nome tem poder, quebra todas as prisões, e não há outro, não há outro. O teu nome tem poder, quebra todas as prisões, e não há outro, não há outro. Não há outro como tu. O teu reino é soberano, rei de glória e poder. Tu és Jesus. Não há outro como tu. O teu reino é soberano, rei de glória e poder. Tu és Jesus. Tu és rei, e toda língua há de confessar teu nome, e o teu amor se espalha sobre toda a terra. Esse é o teu reino inabalável. Tu és rei, venceu a morte e ao cativo trouxe vida, rompeu as trevas, triunfou sobre o pecado. Esse é o teu reino inabalável. Cante conosco. O teu nome tem poder, quebra todas as prisões. Não há outro, não há, não há outro, não há. O teu nome tem poder, quebra
é Jesus.